Obrigada, João. Cumprimento aqui Helena, Regina e a todos vocês. Boa noite. Eu vou falar de pé. Eu brinco que professor e político só fala de pé, né? Eu não sou professora mais e eu ainda não sou política. Então, eu estou treinando aqui para ver se ou eu volto a dar aula ou, quem sabe, né, entro numa nova ocupação. Bom, aqui está funcionando, né? Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre esse tema quando o Sérgio me convidou, e obrigada pelo convite. Eu confesso que assim, esse é o tema que é a minha menina dos olhos atualmente. Eu tive 20 anos da minha vida no mercado financeiro, 2 anos no setor público, e eu costumo dizer que os 2 anos no setor público valeram mais do que os 20 anos no mercado financeiro, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de entender por que o Brasil é o que é, mais nos pontos negativos do que nos positivos. E, em particular, a reforma do Estado foi o tema que eu elegi depois dessa minha experiência, porque eu estou absolutamente convencida que, se nós não fizermos uma reforma do Estado brasileiro, a gente não vai sair do lugar. E a gente tem uma série de iniciativas para tentar atrair pessoas boas para o setor público, para treinar gestores públicos, mas, definitivamente, com a máquina funcionando como ela funciona hoje, não há gestor público, não há talento que consiga agir de forma a mudar o Brasil, a fazer com que a gente ande para frente. Hoje a gente tem um sistema completamente viciado, um modelo completamente disfuncional, inchado, desalinhado e que precisa ser reformado. Então, por isso que, para mim, reforma do Estado é a agenda que, se a gente pular aí a reforma da Previdência, porque é absolutamente non-brainer, é a segunda reforma que eu entendo que é absolutamente fundamental para a gente tirar o Brasil do buraco. Quando a gente fala de reforma do Estado, a gente pode pensar em 3 pilares principais, é assim que a gente está definindo essa reforma do Estado. A primeira delas é resgate da capacidade de planejamento. O Brasil perdeu capacidade de planejar. Hoje, também fruto de uma série de evoluções disfuncionais, mas, acima de tudo, de uma certa captura do Estado por vários interesses, as políticas públicas são feitas muito no varejo, não necessariamente tem coordenação, tem planejamento. Por outro lado, não se avalia nada. As políticas públicas são colocadas, atendendo a interesses, muitas vezes, específicos, ninguém avalia, ninguém define se isso está, de fato, gerando impacto do ponto de vista do interesse público, e essas políticas vão se perpetuando daí para frente. Terceiro ponto é eficiência. A gente fala em produtividade, a gente fala que o Brasil precisa voltar a crescer, a gente tem que ter eficiência, mas o setor público hoje tem um problema grave quando se fala em eficiência da administração e do funcionamento da máquina. E aí tem um tripé que eu entendo que precisa ser estabelecido. O primeiro deles, a primeira parte desse tripé, é justamente vamos resgatar a capacidade de planejar do governo. E não é uma questão legislativa, a gente tem leis aí sobrando. A gente tem os PPAs, tem a LDO, tem a LOA. Os instrumentos legislativos estão todos aí. O que a gente precisa é garantir a coordenação desses instrumentos e uma visão, claro, de Estado, uma visão de futuro. Do ponto de vista de avaliação de políticas e ações públicas, os mecanismos, as ferramentas estão aí, porque a gente precisa também avançar na implantação dessa cultura de avaliação do planejamento das políticas e ações públicas. E, finalmente, a questão da máquina pública é aqui que eu vou focar hoje. Ou seja, o Sérgio Fausto falou para mim, não traz muita proposta, não. Então, eu vou ficar só na reforma administrativa e focar nessa questão da eficiência da máquina pública, e de que, de fato, eu entendo que é fundamental para a gente resgatar a nossa capacidade de crescimento, a nossa capacidade de avaliar políticas públicas, a nossa capacidade de gerir o país de uma forma mais eficiente e melhor.
E aí eu começo com a motivação. Acho que essa é a parte principal do processo todo, porque eu, como secretária de Fazenda em Goiás, inclusive eu posso dizer já a priori, eu não fiz nada disso em Goiás. Infelizmente, a situação fiscal de Goiás era muito complicada, então a gente estava muito mais apagando incêndio do que efetivamente trabalhando em algo estrutural. Eu até costumo dizer que eu não fui secretária de Fazenda por 2 anos, eu fui secretária de Fazenda por 24 folhas, porque esse era o objetivo a cada mês, era garantir o pagamento da folha dos salários dos servidores públicos do Estado. Mas, então, toda vez que eu falo de reforma do Estado, reforma administrativa, as pessoas olham para mim e falam assim, lá vem a secretária mão de tesoura, ela vai cortar gastos, ela vai congelar salário do servidor público, ela não vai fazer concurso. E não é nada disso. Quando a gente fala de serviços públicos, quando a gente fala de eficiência da máquina, a primeira coisa que me vem à mente, e é em cima desse argumento que eu tenho defendido a necessidade de uma reforma administrativa no Brasil, é que a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos. A gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos porque isso significa garantir igualdade de oportunidades. Num país, que é o 3º país mais desigual do mundo, do ponto de vista de distribuição de renda, em que mais da metade da população depende de educação pública, saúde pública, segurança pública e uma rede de proteção social, a gente precisa ter qualidade nesses serviços. Porque é a forma de garantir às pessoas que tenham acesso a uma educação de qualidade, portanto, possam evoluir do ponto de vista de renda em relação aos seus pais, é saúde decente, é segurança que deixa ou evita que os nossos jovens pobres morram aos 20 anos de idade ou se percam para a criminalidade. Só que, mais do que isso, falar em qualidade de serviço público, a gente tem que falar em gestão de pessoas. Afinal de contas, são as pessoas que estão dentro do serviço público, que são as que têm os instrumentos e a capacidade de gerar essa qualidade na provisão de serviços públicos. E, no Brasil, há muito que não se fala em gestão pública, em gestão de pessoas dentro do setor público. Hoje, a gestão de pessoas do setor público é pagar a folha. É o Departamento de Contas a pagar. Você não tem gestão de pessoas, você não tem uma área de recursos humanos que faça esse papel. Terceiro, produtividade. A gente fala que o Brasil precisa crescer. E, para isso, a gente tem que ter aumento de produtividade. Estamos há 20 anos com a nossa produtividade estagnada. E a gente tem que se lembrar que mais da metade da nossa economia está na mão do serviço público, está na mão do setor público. Helena vai falar sobre isso, é uma disfunção, isso tem uma série de custos e de impactos, mas, acima de tudo, se a gente não conseguir melhorar a produtividade do setor público, não adianta a gente imaginar que os ganhos de produtividade do setor privado vão compensar a baixa produtividade do setor público, porque isso significa colocar um custo, um peso adicional de ganhos de produtividade no setor privado, que não faz nenhum sentido. Finalmente, aí sim tem a questão fiscal. Hoje, melhorar a máquina pública, ganhar eficiência na máquina pública, tem, sim, impactos muito significativos do ponto de vista fiscal. E, dada a crise fiscal atual, a gente também não pode ignorar. Mas, mais uma vez, esse é o 4º ponto, a 4ª motivação, depois de 3 que eu entendo que são muito importantes. Aqui um gráfico que acho que todo mundo que mexe com o setor público e com a crise fiscal que a gente vive conhece. O Brasil hoje gasta 39% do PIB com o custeio da máquina, muito próximo de países aí como Inglaterra, França, Canadá. Ao mesmo tempo, a gente tem uma qualidade de serviço público que é sofrível. Aqui a gente tem um ranking de avaliação da qualidade dos serviços, do ponto de vista de satisfação, e a gente vê lá, em 2016, saúde, educação, sistema jurídico, polícia, são muito mal avaliados, com menos da metade da população se dizendo satisfeita com a qualidade de serviços públicos. Paralelamente, a gente tem aqui aumento do número de servidores do governo federal, ativos e inativos, e o aumento dos gastos com o pessoal no governo federal. O aumento do número de servidores é da ordem de 28%, o aumento real
dos gastos, mais do que 50% no mesmo período. Então, definitivamente, a gente tem um problema de eficiência, tem um problema de produtividade, tem um problema fiscal. E o que eu digo é que estamos hoje numa situação em que gasta-se muito com a máquina pública. Tem-se cada vez mais uma avaliação ruim, uma deterioração na qualidade dos serviços públicos. Estados, municípios e União vivem um problema fiscal muito elevado, muito grave. E o servidor público está absolutamente insatisfeito com o seu salário, com as suas condições de trabalho e com o serviço que ele presta hoje. Ou seja, a gente consegue uma situação paradoxal em que tudo está ruim, gasta-se muito, não se consegue gastar mais, portanto, o modelo só pode estar muito errado. Aqui uma visão de estados. Os estados hoje comprometem praticamente 60% das suas receitas com gastos de pessoal e a gente tem crescimentos aí da ordem de 70% real nos gastos com pessoal. E a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que se perdeu no tempo. A lei foi promulgada em 2000, foi um dos grandes avanços institucionais no campo fiscal que o Brasil já teve. E o que a gente vê hoje é que não só é uma lei que se tornou obsoleta do ponto de vista de eficácia para garantir a responsabilidade fiscal, mas ela precisa ser reformulada. Porque a gente tem que resgatar a transparência das estatísticas, a gente tem que ter clareza em relação à extensão da crise, porque aqueles dados que eu mostrei ali de 58% de comprometimento da receita com despesa de pessoal, eles são errados, embora estejam hoje como os dados oficiais. Os estados hoje, se a gente colocar todas as despesas de pessoal, chamar todas as despesas de pessoal de despesa de pessoal, eles hoje comprometem mais de 70% das suas receitas com salários e benefícios dos servidores públicos. Então, não sobra aí muito mais para investir e para garantir, inclusive, condições de trabalho para esses servidores públicos. E a gente tem que enfrentar essa questão. E a primeira coisa a se fazer é justamente, vamos rever a lei de responsabilidade fiscal e vamos dar clareza ao problema, porque o problema é muito mais grave do que a gente imagina. E quando a gente fala lá atrás que a lei de responsabilidade fiscal definiu um limite de comprometimento de renda, de comprometimento da receita com gasto de pessoal, não foi porque o legislador não gosta do servidor público, foi porque, obviamente, os tesouros estaduais, municipais, o Tesouro Nacional não pode gastar mais do que o razoável com despesa de pessoal, porque vai faltar recursos para investimento e vai faltar recursos para garantir, inclusive, condições de trabalho para esses servidores. Vocês imaginem o que adianta o professor, o médico, ganhar bem, se lá na ponta ele não tem remédio no posto de saúde, ele não tem condições de trabalho. Ou policial, como está acontecendo no Rio de Janeiro, que está morrendo nas ruas todos os dias, porque não tem investimento em inteligência, porque não tem combustível na viatura, porque não tem colete à prova de balas. E é nesse colapso que nós estamos chegando. Alguns estados mais rápido, outros mais devagar, mas todos na mesma direção. E a gente precisa rever esse modelo. Porque, além de todos os problemas que eu coloquei aqui, do ponto de vista de fiscal, de produtividade e de excesso de gastos, a gente tem um problema realmente que é na provisão de serviços públicos, que vem sofrendo uma deterioração contínua e, em muitos estados, colapsando. E aí eu conto, a gente tem alguém controlando meu tempo aqui, porque... não, mas dá... Né? Tá bom, então eu estou tentando... Bom, eu então vou contar uma história aqui para vocês. Logo que eu cheguei em Goiás, no primeiro mês, cheguei 1º de janeiro, ali cheia de vontade de trabalhar, de fazer, de acontecer, o governador me pediu que trouxesse para ele um orçamento. A secretária me traz um orçamento real, porque toda vez essa coisa de superestimar a receita, subestimar a despesa, eu quero saber exatamente a situação fiscal do Estado de Goiás. E eu brinco que eu levei para ele me pediu um orçamento real, eu levei para ele um orçamento irreal. Falei, olha, governador, está aqui. Esse é o orçamento. E, se a gente executar esse orçamento, a gente não chega a agosto, o Estado vai colapsar. E
ele, obviamente, falou, não, então vamos fazer um plano de ação, vamos fazer o ajuste, vamos, né, adotar as medidas aí de ajuste. E eu me lembro que aí chegou dia 20, isso foi lá pelo dia 15, 5 dias depois, eu cheguei para ele e falei, governador, faltam 200 milhões de reais para pagar a folha, nós não vamos pagar a folha esse mês, primeiro mês. E ele falou, secretária, não tem essa hipótese. Temos que pagar a folha, porque, afinal de contas, isso não pode acontecer. E, obviamente, a gente, né, dali, eu confesso que meu jogo de cintura aumentou bastante de lá para cá, mas eu me lembro que eu falava que, à medida que isso, né, foi se repetindo todo mês, aquela dificuldade, eu dizia que eu queria que um gênio da lâmpada aparecesse na minha frente e eu ia fazer um pedido. Eu falava, eu só preciso de um, preciso de 3. Vamos acabar com a estabilidade do serviço público. Acaba com a estabilidade, eu mando um monte de gente embora, e aí a gente respira. Depois a gente vê como é que faz. E eu confesso que eu mudei completamente o meu discurso de lá para cá. Era muito mais, né, fruto da dificuldade do que, efetivamente, de uma certa racionalidade. E aí eu comecei a trabalhar, a estudar um pouco, entender um pouco melhor o que a gente tem do ponto de vista legislativo. Primeiro, estabilidade no Brasil é um direito constitucional assegurado pela Constituição de 88, que criou o regime jurídico único, que de único não tem nada, mas que garante ali estabilidade. Podemos questionar, expandiu demais, não precisa tanto, todo mundo que trabalha no setor público não precisa ser estável, sim. Mas, no mundo inteiro, existe estabilidade do serviço público. Mais restrita, não como a nossa. Depois, a emenda constitucional número 19, ela flexibilizou, pelo menos deu um pouco mais de racionalidade à estabilidade, abrindo aí a possibilidade de avaliação de desempenho e abrindo também a possibilidade de outras formas de contratação que não dentro do regime jurídico único. Só que o que a gente percebe, olhando mais de perto a questão da estabilidade, é que ela é muito menos um problema em si, e muito mais um problema do que a gente transformou a estabilidade do serviço público no Brasil. Embora no mundo todo exista estabilidade não significa que você pode roubar, matar, ser corrupto, bater no seu colega de trabalho. E que, por incrível que pareça, no Brasil é assim. Aqui, a gente tem uma miríade de leis, a gente tem um universo, uma pulverização enorme de carreiras que fizeram da estabilidade não só um sistema complexo, porque cada carreira tem a sua lei específica, tem os seus privilégios, os seus direitos garantidos, ou as suas particularidades atendidas, mas, mais do que isso, a gente foi incorporando uma série de outras questões. É a promoção e progressão automática, cada vez mais curta, até porque essa pulverização de carreiras gera a possibilidade de leilões, ou seja, uma carreira olha para outra e diz, não, mas essa aqui conseguiu negociar uma progressão mais rápida, aquela ali tem vários dias que ele pode faltar, aquele outro tem uma avaliação de performance ou uma gratificação diferenciada, e, com isso, a gente foi transformando a estabilidade, roupando a nossa estabilidade com uma série de outras blindagens que foram acontecendo. E aí, de fato, quando a gente olha para fora, Alemanha, Suíça, França, Holanda, Reino Unido, Espanha, estabilidade existe. Estabilidade garante contra a proteção, contra as questões, né, políticas, você tem alternância de poder e, eventualmente, as pessoas são mandadas embora, você garante independência, porque, às vezes, você tem um gestor, que é um gestor à la Arno Agustin, que vai lá e começa a fazer um monte de bobagem, você tem um monte de gente ali que é técnico e que tem estabilidade de emprego, que pode, de alguma maneira, segurar, garantir a racionalidade. Mas isso não significa que a gente não tenha avaliação de desempenho, inclusive garantindo que baixo desempenho de forma reiterada leva, sim, à demissão, matriz de consequência por desempenho, então, não só a demissão, mas também os bons que sejam bem avaliados e, portanto, sejam premiados, progressão por desempenho, e não só por tempo de serviço,
e cargos diretivos que possam até ser indicados politicamente, mas que têm que obedecer a determinados critérios objetivos. Então, isso tudo acontece no mundo todo, mas aqui não. E aí eu vou contar um caso para vocês, que é um caso que eu estou trabalhando diretamente, e que corrobora um pouco do que eu estou dizendo aqui, que o problema é menos a estabilidade, muito mais o que a gente transformou em estabilidade. Isso aqui é um município que tem 52 carreiras diferentes no setor público. 52 carreiras são 52 leis, além de todas as outras, né, que permeiam tudo que se refere à gestão de pessoas dentro do setor público. Basicamente, se a gente consegue hoje identificar cerca de 20 ações, maior parte delas vinculadas à revisão dessas leis e algumas vinculadas à revisão de processos. Se a gente atuar nessas 20 ações, a gente consegue mudar a estrutura do setor público de forma a garantir que eu tenha avaliação de performance, que eu tenha avaliação de desempenho e gestão de consequências. Inclusive, nesse município, está previsto por lei a demissão por baixo desempenho. A gente consegue vincular gratificações e bônus a desempenho. E a gente consegue, de fato, garantir que as pessoas sejam avaliadas de uma forma que reflita a qualidade do serviço prestado e não simplesmente um processo de captura. Esse município tem avaliação de performance, tem meritocracia implantada. A nota máxima é 1.000. A nota média é 997. Quando a gente olha os serviços prestados, eu duvido que os cidadãos desse município avaliem, na média, com nota 997. Então, o ponto aqui é, boa parte disso, ou seja, essas 20 e poucas ações, elas, inclusive, têm um efeito concentrado aqui entre 12 e 24 meses. Entre 12 e 24 meses, a gente consegue fazer essa mudança estrutural nesses processos e nessa forma de funcionar dessa máquina. Uma boa parte, 65%, depende, sim, de alteração legislativa, ou seja, tem, sim, que mandar um projeto de lei e encarar uma discussão no legislativo contra as pressões corporativas que a gente conhece. E aí, os impactos, é claro que assim, eu estou colocando aqui como se fosse uma coisa simples. A Regina conhece o trabalho, sabe que está longe de ser simples, e mais do que isso, além de longe de ser simples, é um enfrentamento e uma complexidade do ponto de vista político que não é nada desprezível. E a gente, de fato, está falando aqui de mexer nas estruturas do funcionamento da máquina pública, de não aceitar a captura tanto para demissões, quanto para avaliação de performance, avaliação de desempenho, promoções, progressões, ou seja, a gente muda um processo que foi sendo construído ao longo dos últimos 30 anos, está consolidado e que hoje é o grande responsável pelo resultado que a gente colhe em relação à qualidade dos serviços prestados e ao custo dessa máquina. Mas vamos supor que a gente consiga implantar 60% disso. Os impactos são: a gente abre condições para capacitar o servidor, investir em tecnologia, portanto, ganhar produtividade, aumenta a motivação desses servidores. A gente fez uma avaliação de clima nesse mesmo município, e os servidores estão insatisfeitos porque eles não se sentem valorizados. Aumenta a produtividade, você possivelmente precisa de menos gente para fazer mais, não é nem fazer a mesma coisa. Oxigena a máquina pública. Hoje, estados e municípios não conseguem fazer concurso, porque eles não têm recursos mais para contratar gente. E, fora, um processo que é um processo contínuo de retroalimentação. Você contrata 2.000 policiais, coloca esses 2.000 policiais na rua. Como tem promoção e progressão automática, em 2 anos, esses policiais estão nos gabinetes. Aí você tem que fazer outro concurso, porque a população está desassistida sem policial na rua. E esses, aos 48 anos, estão se aposentando. Então, e a mesma coisa com professores que vão para a sala de aula, daqui a pouco estão todos na área administrativa, você tem que fazer mais concursos, chamar mais professores. Então, é um processo de retroalimentação muito forte. E
o outro ponto principal, a gente entende que consegue colher uma melhoria dos serviços públicos. Então, para finalizar, e eu finalizo sempre com um tom um pouco mais otimista, ou seja, temos muito problema, temos muito a fazer, mas existe, sim, uma reforma administrativa com pontos objetivos, replicáveis no Brasil inteiro, assim como esse município foi avaliado. Hoje, eu posso dizer com convicção que os problemas são muito parecidos nos 5.300 municípios, nas 27 unidades, nos 27 estados da federação, além do governo federal. Então, o que eu digo é, a gente precisa melhorar a qualidade dos serviços públicos. Isso é um imperativo social, mais do que qualquer coisa. A gente precisa, para isso, de instrumentos de gestão de pessoas. Não há como acreditar que a máquina pública vá funcionar sem que a gente tenha ferramentas de gestão de pessoas. A gente precisa fazer, para isso, uma revisão profunda dessa miríade de leis, essa miríade de legislações que regem as diferentes carreiras públicas no Brasil. Se eu estou falando que esse município tem 52 carreiras diferentes, vocês imaginam, multiplica isso por 5.300. Multiplica, no caso dos estados, são mais do que 52, multiplica por 27. Então, a gente tem aí uma quantidade de leis e dispositivos muito díspares, muito pulverizados. E a gente precisa criar incentivos corretos. E, para isso, tem que rever o modelo atual. Não adianta imaginar que um modelo em que as pessoas progridem independentemente da sua performance, que as pessoas não perdem emprego, que as pessoas são contratadas não necessariamente da melhor forma de selecionar para aquela atividade específica, pessoas não são capacitadas, não se investe em condições de trabalho, não é possível que a gente imagine que nós consigamos melhorar a provisão dos serviços públicos com esse sistema, com esse modelo. Eu vou finalizar só contando uma história. Eu fui servidora pública concursada, eu fiz concurso para o Banco Central do Brasil, trabalhei lá por 3 anos. E eu me lembro, quando eu passei no concurso, as pessoas disseram para mim, nossa, Ana, agora você está com a vida ganha. Eu tinha lá meus 30 e poucos anos, agora você só não pode matar, porque tudo o resto você pode fazer. Porque você agora está com uma aposentadoria integral, está feliz da vida e nem precisa trabalhar muito. E, para mim, aquilo assim, foi surpreendente. Eu falei, nossa, não foi bem para isso que eu fiz o concurso. Mas o que eu descobri agora, quando eu fui secretária de Fazenda de Goiás? Você pode até matar, definitivamente. Você pode até matar que você não vai perder o seu emprego. Eu tive lá uma experiência, uma pessoa, auditor fiscal, foi preso em flagrante com escuta autorizada pela Justiça. E, adivinha, continua servidor público. Está em casa, afastado por uma decisão judicial para que ele não sofra nenhum tipo de constrangimento no trabalho enquanto ele responde a um processo por corrupção, recebendo R$30 mil por mês. E tem 35 anos de idade. Então, não é possível que nós aceitemos uma situação como essa. Claro que esse é um fato assim, extremo, mas, infelizmente, ele não é. Ele é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. Então, esse é um fato extremo, mas, dentro do processo todo de funcionamento da máquina pública, o que a gente tem hoje é essa dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que tenham, no cidadão e no interesse público, o eixo central das ações da máquina. Mas, então, basicamente, são essas as minhas colocações. Existe a necessidade e a possibilidade real de se fazer uma reforma administrativa no Brasil, olhando no nível local. Não precisamos nem mexer na Constituição nesse primeiro momento. Existe, sim, uma agenda que é replicável e ela é local. Muito obrigada.